e abençoadora do Senhor Jesus, aquele que foi morto, mas vive, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor Jesus, diante de quem todo joelho, mais cedo ou mais tarde, vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu próprio amor, o Senhor Jesus, que é o nosso resgate, louvado seja o seu nome. Nós estamos com muita alegria aqui com os irmãos uma vez mais, e eu falo para todo mundo que eu tive uma experiência muito boa aqui, ver o Josimar, ver vocês o ano passado, ver a igreja se expandindo. Quem olha de fora não imagina que tem tudo isso aqui dentro. É uma bênção muito grande. Mas já deixa eu dizer já uma coisa, nós estamos com um movimento mundial de 10 milhões de casais em liderança, que liderem 100 milhões de casais e meio bilhão de cristãos ao redor do mundo. É uma coisa muito grande. E no Brasil é 1 milhão de casais que liderem 10 milhões de casais, que representem 50 milhões de brasileiros. É um projeto de 10 anos de capacitação, de treinamento, de encorajamento de casais em liderança. São congressos de encorajamento para líderes. Casais em liderança. Não é encontro de casal, não tem florzinha, cartinha do filho, não tem aquelas coisas que temos no encontro de casais. Esse aqui é encontro de capacitação. O pastor esteve lá em Curitiba. Foi mais alguém daqui ou não? Foi bom, não foi? Bom demais. Esse ano temos 26 mil casais, não é casal só, essa não é a palavra própria, líderes de ministérios de família, porque às vezes é um viúvo, é uma viúva, é alguém que só a pessoa pode ir, o marido não pode, ou a esposa não pode porque trabalha, etc. E a boa notícia é que um dos 13 congressos no Brasil será aqui em Maringá, 15 a 17 de outubro, já põe na sua agenda. Vai ser lá no templo da Igreja Presbiteriana Renovada, ali central, e parte dele, os workshops acontecendo na Assembleia de Deus. Ele é totalmente organizado no sentido de capacitar os líderes para liderarem melhor nas suas igrejas. Os objetivos desse movimento todo no Brasil são 3. Primeiro, nós queremos ver as igrejas fortificadas, fortes, porque igrejas com famílias abençoadas, fortes, é uma igreja forte. Nossa maior crise hoje não é de gente se interessando pelo Evangelho, não é de dinheiro, não é de propriedades, está tudo tão bom. Nossa maior crise são de modelos. Nós precisamos de famílias que sejam famílias modelos, que as pessoas tenham o gostinho de querer ser como eles. Hoje é um rolo dentro das nossas casas, nas nossas igrejas, é uma coisa terrível, é uma vergonha, é uma confusão tremenda. Então o que nós precisamos são de maridos que amem as mulheres, as esposas como Cristo ama a igreja, esposas que amem os seus maridos, que cooperem para a missão do seu marido, de líder, de uma maneira bíblica e amorosa e cuidadosa, de filhos que respeitem os pais, de pais que não tratem os filhos à ira, famílias equilibradas que deixam nos outros o desejo de ser como eles, não é verdade? E os filhos querendo imitar os seus pais. Pode ver, os grandes, quando você vê rolo, quando você vê conflito, procura ver o cerne, o gênesis daquele conflito estão em famílias desarticuladas. Então nós queremos ver igrejas fortificadas, fortes, abençoadas, que crescem, e o reino de Deus se expande. Segundo objetivo do movimento ao redor do mundo, o Global Kingdom, que é essa network que a gente facilita, são 72 países envolvidos. O segundo objetivo é mudar a mídia. A mídia do nosso país está avacalhada demais. É uma coisa, ela não é amigável à família. Ela é amigável a novas formas de família, mas não a família com os princípios bíblicos. É muito negativa, muito destruidora, e todos nós somos afetados por ela. Mas a mídia, ela vive de anúncios, do dinheiro que os patrocinadores põem dependendo da audiência que um programa tenha. Se nós tivermos o número, nós tiramos a audiência desses programas destruidores da família e eles vão nos perguntar o que está acontecendo, por que os ratings caíram tanto,
aí nós vamos ter como influenciar. Primeiro temos que ter os números, é um objetivo secundário. E o objetivo terciário, digamos assim, é a mudança das leis. Porque o Brasil, segundo a Times Magazine, publicou uns meses atrás, é o terceiro país do mundo mais liberal em leis de família. Só perde para a Dinamarca e para a Suécia. O terceiro país mais liberal do mundo em leis. A família brasileira não é muito liberal ainda, mas as leis já estão aí para dar para você falar o que você quiser. O nosso SUS troca sexo de quem quiser trocar, aborto para todo lado, faz de tudo, tudo pago pelo dinheiro do contribuinte, mediante a autorização das leis. A coisa está muito flácida, está muito complicado. Então, como a gente investe para os nossos netos, a gente tem que começar hoje, nesse movimento. A gente quer as nossas famílias mais estáveis, a gente quer as igrejas crescentes, porque ela é sal e luz, e no final das contas é ali que ela é o instrumento de expansão do reino de Deus, mas nós queremos alterar nossa sociedade, afinal de contas somos sal e somos luz. Então já põe na sua agenda, ora por isso. Nós temos congressos aqui em Londrina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, e aí vai, para 1.500 pessoas no mínimo, como é o daqui. 1.500, até 4.000, como é o de Fortaleza, como é o da Lagoinha. É um movimento nacional. O ano que vem, o nosso objetivo, já em oração, em planejamento, já são 52.000 casais, ou 100.000 pessoas, que liderem 1 milhão, cada um liderando 10, e que represente 5 milhões de brasileiros, porque a família brasileira em média são 5 pessoas. Então isso é um movimento, isso é uma bola de neve abençoadora do nosso país. A gente tem que crer nela e tem que se envolver. Então já põe na sua agenda. É uma quinta à tarde, uma sexta o dia inteiro, sabe? Programa as suas férias, um dia de suas férias para aquilo ali, que você vai ganhar uma centena de anos na sua vida, pode acreditar. Quinta à tarde até sábado à tarde, ninguém vai poder deixar de ir, porque você, família, que até o custo é desenhado para você. O que é que custa R$100 para um congresso desse? É só para cobrir as despesas e o movimento todo. Teremos 3 momentos. O momento inspirativo, onde temos 3 elementos inspirando o nosso coração, que é o Pascoal Piragini, de Curitiba, Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, e o Estevão Fernandes, lá da Batista de João Pessoa. Uma sumidade, uma bênção. Aí temos os momentos edificativos, que são os temas que a gente trata no dia a dia com as pessoas e às vezes até as nossas próprias necessidades. Onde o pastor de vocês vai estar ministrando também com ele outros 18 workshops divididos em 3 momentos, 6 de cada vez. E temos o momento educativo. O que é o momento educativo? São 2 ou 3 das igrejas que têm o melhor ministério com famílias. Onde estiver no Brasil, a gente traz. Lá em Curitiba foi a Lagoinha, a Batista Central de Curitiba e a Batista, primeiro de Curitiba, a Batista Central de Belo Horizonte. Foi bênção demais. Nós vamos trazer esse povo para que a gente, um painel, para que todo mundo, já que todo mundo é líder, volte para as suas igrejas com ideias novas, para melhorar o que estamos fazendo. Não é uma coisa fenomenal? Agora, está nas mãos de Deus e na mão da igreja de Deus. Depende de você. Então, logo vai abrir a inscrição e o pastor vai estar informando para os que quiserem ir, né, casais em liderança. Vamos transformar o Brasil em nome de Jesus. Nada menos do que isso nós queremos. Chega, a coisa avacalhou demais. É por aí que vamos. Amém? Amém. Muito bem, então eu quero chamar a sua atenção para o texto desta manhã. O tema desta manhã é restituição. Restituição. E o texto dessa manhã é Esdras, capítulo 1. Se tivesse dar um tema aqui, a gente diria restituindo aquilo que nos foi tomado. Esdras, capítulo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor:
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá, Benjamim, sacerdotes, levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Será que dá para tirar alguma coisa desse texto? Parece tão seco, não é? Negócio de taça, de quantidade. O que é que isso tem a ver com restituição? Meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente entenda e penetre no sentido do texto aqui, a gente tem que entender o contexto. O que é que estava acontecendo quando este texto aconteceu, desenvolveu-se? 70 anos antes, passou a reinar. Isso aqui acontece geograficamente, onde hoje é a fronteira entre Irã e Iraque. Ali é onde fica o rio Eufrates, na divisória entre Irã e Iraque. A Pérsia, que é o Irã, e o reino medo-persa, ou babilônico naquela época, que era o reino mesopotâmico. A história humana é a história de poderes, de impérios, e não é diferente naquela época. Não era diferente. 70 anos antes desse texto acontecer, por volta de 615 a.C., 615 mais ou menos, levantou-se no Iraque de hoje um homem muito poderoso, cujo nome era Nabucodonosor. A gente aprende isso na história geral. E ele organizou as suas tropas e conquistou o mundo de então, numa distância de 1.200 quilômetros a partir de Babilônia. Há um rio que sobe ali, que é o Eufrates, chamada Crescente Fértil até os dias de hoje, que vai até parte da Turquia, onde naquela época a Síria, depois vai a Síria, Líbano e Israel. Esse era o domínio, tornou-se o domínio de Nabucodonosor, um rei muito poderoso. Quando ele chegou em Israel pela primeira vez, ele cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém, viu os tesouros de Jerusalém, havia muitos no templo, mas preservou o templo e os tesouros, mas levou para a Babilônia com ele cerca de 35.000 dos melhores de Israel como escravos. Mas não eram escravos como a gente tem na ideia, os navios negreiros. Eram pessoas para trabalhar de graça. Não tinham opção, eram os melhores, os mais preparados. Ele não ia ficar levando chicotado o tempo todo, não ia nada disso. Amarrados num pelourinho, só que eles não poderiam sair de Babilônia, eram escravos. Ele cerceava a sua religião e cerceava a sua locomoção. Ali eles ficavam em Babilônia, alguns deles progrediram inclusive.
ao ponto de que, quando foram autorizados a voltar para Israel, nem quiseram. Mas eles não tinham o direito humano básico da circulação, de ser livre, de receber, ir para onde quiser. Não tinha, eles eram escravos. 15 anos depois que ele havia tomado Jerusalém e levado com ele 35 mil pessoas, ele lembrou dos tesouros do templo de Jerusalém e voltou com as suas tropas. E dominou Jerusalém uma vez mais. Aí ele destruiu o templo. E com ele levou 5.400 artefatos do templo, de ouro, de prata, de pedras preciosas. E os trouxe para a Babilônia. Babilônia existe até hoje. As ruínas de Babilônia estão lá, à beira do Eufrates, até hoje. E é um patrimônio tesouro da Unesco, uma coisa lindíssima. Pois bem, ele os trouxe para a Babilônia e os colocou, os artefatos de Deus, do templo de Deus, colocou nos templos dos deuses dele lá. A multitude de templos que havia em Babilônia. Babilônia, no seu ápice, tinha mais ou menos 400 mil habitantes vivendo nela. Era uma cidade muito grande. Ele construiu Babilônia nas duas margens do Eufrates. E a sua sede mesmo estava numa das margens, na margem esquerda, na margem ocidental do Eufrates. E as muralhas de Babilônia até hoje encantam o que resta delas. Tinham 105 metros de altura. Você já imaginou? Equivale hoje a um prédio de 33 andares. As muralhas, a base das muralhas para aguentar aquela altura toda, tinham 36 metros de largura. A parte de cima das muralhas permitia a circulação em paralelo de 3 carros de combate daquela época. Hoje não se está indo mais lá por causa da guerra, da ISIS, a coisa lá no Iraque, mas até um pouco tempo atrás ia muita gente visitar. E fica maravilhado que ainda tem os restos das muralhas, para a gente ter uma noção do esplendor de Babilônia. Quem tiver a oportunidade de visitar o Museu Britânico vai ver que quando entra, museu vários andares, quando você entra no Museu Britânico, lá em Londres, tem um portal de bronze que segue a escada, do térreo ao 3º andar. Eles trouxeram de Babilônia, os britânicos trouxeram de Babilônia. Só a porta de entrada pelas muralhas equivale aos 3 andares do Museu Britânico. Então era uma coisa fenomenal. E Nabucodonosor morreu. No lugar dele reinou seu filho, reinado muito curto. Finalmente, no lugar do seu filho, reinou o seu neto, chamado Belsazar. Não era flor que se cheirasse. Era um indivíduo terrível. Ele só queria saber de balada e de zoeira. Uma coisa tremenda aquele Belsazar. Ao mesmo tempo que Belsazar reinava em Babilônia, do outro lado do rio, começou a se levantar o poder do que hoje é Irã, o poder persa. E esse poder começou a crescer. As pessoas muito insatisfeitas com o domínio babilônico aceitaram a liderança de um homem que a Bíblia chama de Ciro, e a história geral chama de Ciro. E ele se tornou muito forte. E Babilônia começou a se desmoralizar, porque o seu rei era um pinguço. Você lê Daniel capítulo 5, você vai ver o que é que ele fazia. Então ele tornou-se um indivíduo flácido, sem moral, e as tropas seguiram na mesma linha. Então Ciro se viu forte o suficiente para cercar Babilônia e tentar tomar a cidade. Ciro tornou-se o fundador do Império Persa. Está seguindo agora aí? Estou dando todo o contexto geral, por volta de 545 a.C. E ele cerca lá, e Daniel capítulo 5 diz que na hora que Belsazar ouviu falar que as tropas persas haviam cercado Babilônia, ao invés de mandar os soldados para as muralhas, ele estava tão seguro de que seria impossível alguém subir 105 metros de muralha, ele estava tão seguro que Babilônia seria inexpugnável, que ele convocou uma festa, diz Daniel capítulo 5, onde 1000 dos seus oficiais foram chamados para a festa, encher a cara, foram 7 dias de festa. Deveriam trazer as suas esposas e as amantes, está escrito lá.
suas concubinas, a coisa estava feia. E olha só que coisa tremenda, para regar a festa, era bebida de todo tipo, e que deveriam ser tomadas, a bebida deveria ser tomada usando os utensílios do templo de Jerusalém, desacralizando ainda mais aquilo que Deus havia separado para a sua própria honra e para a sua glória. Então, o propósito dos utensílios do templo, que haviam sido roubados de Jerusalém e trazidos para a Babilônia, estavam completamente deturpados. Não só estavam em casas de deuses falsos, mas usados para festas pagãs e mundanas. Ciro cerca a Babilônia e não consegue entrar na cidade, mas, como bom estrategista que ele era, ele vê que Babilônia, Nabucodonosor, havia construído canais, 1 quilômetro para cima de Babilônia, eles existem até hoje, as entradas deles, canais para irrigar os famosos jardins suspensos da Babilônia. Babilônia é desértica, a região desértica, mas a areia era fértil, porque é beira de rio. Então ele trouxe água e construiu, a cidade virou um jardim. Ciro não pôde entrar por cima, mas pôde entrar por baixo. Como a festa demorava 7 dias, e toda a liderança babilônica estava de porre, ele simplesmente mandou os seus generais engenheiros irem 1 quilômetro para cima da cidade e fecharem os canais. 2 dias depois era só barro, molhado, mas era barro. As suas tropas entraram dentro da cidade, dominaram a cidade, e o reino da Babilônia acabou. No lugar dele, então, entra em cena o reino dos persas que está descrito neste capítulo. Deu para pegar o contexto ou não? Nós estamos aí faz 1 ano que o rei Ciro está no poder. Então estamos vivendo o ano de 544 a.C., 2.500 anos atrás, 2.550 anos atrás. Ele está no poder, e aí uma coisa fenomenal acontece. Pensa comigo aqui, acompanha comigo. Deus se revela a um ímpio para abençoar o seu povo. Como é que pode uma coisa dessa? Será que Deus já abençoou você através de uma pessoa que nem crente é ou não? Sim ou não? No desejo de nos abençoar, ele usa até a mula de Balaão. Ele usa as pedras, ele usa o que ele quer, porque ele ama a gente. Israel estava escravo há 70 anos. Deus aparece numa visão, versículo 2, ao rei Ciro. Lembra? Enquanto Nabucodonosor tinha um domínio de 1.200 quilômetros, rei Ciro tornou-se conhecido na cultura e na política da sua época como o dominador de todos os povos da terra. Não era só 1.200 quilômetros, não. Foi até a Índia, 2.400 quilômetros para a direita no mapa. Ficou poderosíssimo. Era o homem mais, o senhor de todos os domínios da terra. Mas interessante, se você for no prédio da ONU, lá em Nova York, na entrada no prédio da ONU tem um mural, e tem uma cópia de uma pedra, um manuscrito, um hieroglifo que foi descoberto, onde há o primeiro decreto universal dos direitos humanos, imperfeito, mas o primeiro decreto, quem decretou? Ciro. Essa foi a marca dos reis persas. Dizia lá que todo o povo conquistado por ele tinha direito a manter sua cultura, sua língua, o direito de circular, sua economia, desde que pagasse bastante imposto o governo. Mas foi o embrião da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não surpreende que Deus escolheu exatamente esta pessoa para libertar os israelitas. Fazia parte do DNA da cultura persa, que havia sofrido tanto debaixo da cultura babilônica, o desejo de dar autonomia aos povos dominados, pelo menos na questão da sua cultura. Não era um la-flor que se cheirasse, tem que entender as diferenças e as proporcionalidades históricas, mas pelo menos liberdade para manter sua cultura tinha. Ele está lá 1 ano no poder, 544, qual é o ano mais ou menos? 544, o que acontece? Deus aparece para ele, Deus revela-se a um ímpio, e ele confessa que
Deus revelou e ele é impressionante. Essa confissão dele envolve 3 coisas, porque se você olhar no verso 2, ele diz assim: este Deus dos céus. Olha lá, isso é o dominador de todos os povos da terra. Ao dizer que o Deus, chamar Deus de Deus dos céus, ele está dizendo que aquele Deus que apareceu para ele, o Deus dos judeus, era maior do que todos os deuses deles, os persas, bem como dos babilônicos. Ele confessa o soberano de todos os povos da terra, confessa a soberania exercida por aquele que é soberano de todos os povos dos céus. O Deus dos deuses, é uma coisa tremenda. Aí na sua visão, na sua experiência com Deus ali, ele diz mais uma coisa: esse soberano de todos os povos da terra, o homem de maior poder na sua época, diz assim: eu sou o que sou, eu tenho o que tenho, eu posso o que posso por causa dele. Olha a confissão dele: esse Deus dos céus me deu todas as coisas. Que coisa tremenda, é uma confissão mais ortodoxa, mais bíblica, do que muitos de nós que achamos que nós temos o que a nossa força e o nosso braço conseguem. Eu tenho tudo isso porque esse Deus dos céus dos judeus me deu. E, pasmem, um ímpio vai adiante e diz assim: esse Deus dos céus, que é um Deus maior do que todos os nossos deuses, esse Deus que me deu tudo que eu tenho, eu sou o que sou por causa dele, me fez um missionário. Aí está demais para o meu caminhãozinho. Olha o que é que ele diz lá: ele me deu uma missão. Qual foi a missão que ele me deu? Reconstruir a sua casa em Jerusalém. Missionário. Não é impressionante como esse Deus é maravilhoso? Deus, para beneficiar o seu povo, você e eu, ele usa até o ímpio para cumprir os seus propósitos amorosos para conosco. Deus é maravilhoso. Agora, irmãos, antes de irmos adiante, vou dizer uma coisa. O versículo 5 nos dá um alerta. O versículo 5 diz que a notícia foi boa demais. Imagina, que coisa maravilhosa, 70 anos esperando por essa notícia. Tem um dos salmos que diz que eles ficavam chorando na beira do Eufrates, lembrando de Jerusalém. Eles tinham desejo, ansiosos por voltar para Jerusalém, principalmente os mais idosos, não os que tinham nascido ali, mas os mais idosos, lembrando de Jerusalém. Deus então cumpre a sua promessa, aparece a um ímpio, e olha o que é que diz o verso 5, que mesmo diante dessas declarações maravilhosas, muitos se animaram, mas não foram todos que se animaram. O texto usa aí muitos, mas não foram todos. Foram muitos, mas existiram muitas pessoas que mesmo diante das melhores notícias poderiam receber, não se animaram. Não é assim no nosso meio? Deus está dando vida a você e a mim. A gente está respirando hoje. Já pensou coisa maravilhosa? Dá uma respirada bem fundo aí. Garanto a você que tem gente hoje que daria tudo para respirar e não consegue mais, está num caixão. A notícia boa: Deus está com você, Deus está comigo, Deus está ao nosso lado, mesmo diante das melhores notícias. Apesar disso, tem gente no nosso meio que não se anima, tem gente que parece avestruz, a cabeça dentro do buraco para baixo, parece que nada, você quer dar uma recarregada na pilha e a pessoa é sempre negativa. Deus é bom. Você conhece gente assim? Você chega cheio de entusiasmo para levar um banho de água fria dentro da igreja. As melhores notícias do Evangelho acalentam o nosso coração, motivam o nosso coração, graças a Deus, na maioria, mas tem aqueles que não se animam. São muitos, mas não são todos. Gente triste, gente desanimada, gente derrotada. Pois bem, nesta manhã, minha oração é que hoje, nesta manhã, seja, se esse é o seu caso, a sua manhã da virada, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, veja bem, o texto nos diz que eles haviam tirado de Jerusalém 5.400 utensílios do templo. Agora, o que me impressiona não é o almoxarifado, que era bem organizado. Levou 70 anos e eles mantinham a coisa lá, eles sabiam exatamente o que tinha sido tirado. O que me impressiona é que quando Deus resolve nos abençoar, Ele devolve tudo que foi tirado da nossa vida contado.
O texto diz aí que Mitredate, o tesoureiro, o rei falou: Mitredate, você está com o almoxarifado, está em dia? Está em dia. Então devolve tudo que foi tirado contado. Esse é o nosso tema de hoje, restituição. Deus devolve tudo que a vida nos roubou contados. Contado. E a vida tem roubado muita coisa da gente. Não precisa ser um sábio, um sociologista, ou um psicólogo, psiquiatra, para eu olhar para a cara de vocês e você para a minha, e ver que já muitos dos nossos sonhos se frustraram. Perdemos muito na vida. A vida tira muita coisa de nós. Quando a gente era criança, as pessoas perguntavam: o que é que você quer ser quando crescer? O que é que a gente dizia? Quero ser médico. Quero ser o quê? Engenheiro. Alguns corajosos diziam que quer ser polícia militar. Atleta. A meninada quer ser atriz. Todos nós tínhamos tantos sonhos. O tempo passa e muitos dos nossos sonhos e esperanças são perdidos. Muitos são perdidos. A dureza da vida, o pecado na vida da gente, mas a dureza da vida também, que não é fácil para ninguém, rouba muito dos nossos sonhos. Rouba muito dos nossos sonhos. Filho, eu quero casar, e agora está essa esculhambação que está o casamento. Minha vida é uma dureza, né? É aquela coisa as pessoas dizem, e o sonho vai embora, você perde a capacidade de sonhar. O que a gente precisa, meu irmão, é ter os ideais e as esperanças restituídos pela graça de Deus hoje. É duro, a vida tira muita coisa da gente. Existem 5 áreas, segundo os estudiosos, na vida de qualquer pessoa, que ou acrescenta coisas boas na vida da gente, ou seca a nossa vida. Quais são essas 5 áreas? Primeira área pessoal, aquela área da nossa intimidade, aquela que só nós mesmos conhecemos e Deus, onde as nossas esperanças e aspirações ditas ou não ditas, elas encontram vida lá, ou elas encontram morte lá. Ou a gente acrescenta nessa área pessoal, dependendo das experiências da vida, do desenrolar da vida, de como a gente caminha, ou a gente seca, e às vezes ninguém fica sabendo, só nós, mas ela tira de nós o entusiasmo, o interesse, a motivação, a criatividade, porque a nossa área pessoal, da nossa intimidade, fica maculada, fica chocada. Ou acrescenta, ou remove. A segunda área é a área familiar. Enquanto a área pessoal é a área da nossa intimidade, aspiração e esperança, a área familiar é a área da nossa estabilidade, do nosso pertencimento, do nosso refúgio. É onde a gente se sente seguro nos pares que nos amam e cuidam da gente, da família que cuida da gente. Quando ela vai mal, tudo vai mal. Eu entrei numa casa que estava lá um imã da geladeira dizendo assim: Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Tem muito amasso dentro no nosso meio. Não foi criado para isso, foi criado para ser o local de recarregar as baterias. Recarregar as baterias. Quando ela vai mal, tudo vai mal. Não é assim? Todos nós temos as nossas crises. Não fica horrível o dia? Fica horrível o dia. Não seria melhor nem ter nascido. Porque é a área do nosso refúgio. Se o refúgio vira campo de batalha, é uma tragédia. Uma vez uma moça, uma senhora, lá perto de Araraquara, diretora de uma escola, veio da igreja, o marido não era um vereador, não era da igreja, veio lá, os dois numa crise danada, vieram conversar comigo. Ao abrir a boca, ela meteu o murro na cara dele, na minha frente, no gabinete pastoral. Ele não teve dúvida, meteu um nela. E eu falei: meu Deus! Eu falei: vocês querem brigar? Vão lá para fora. Não é que foram? E eu fiquei lá na minha sala, pensando comigo: vou ou não vou? Eu vou nada, vou levar um murro aí, deixa eles brigarem. Meteram um murro, eu só via pornografia, palavrão, pancadaria. Uns 5 minutos depois, entram os dois na sala. O rosto todo marcado, cabeça baixa, profundamente envergonhado. Não foi para isso. Senta lá e pergunta para mim: tem jeito, pastor? Eu falei: só tem um jeito, é se Deus resolver na vida de vocês usar o poder que criou o universo, porque for menos de que isso, não tem.
E a bênção que Deus usou. Hoje tem uma congregação na casa deles em Américo Brasiliense. Vai virar igreja. Porque Deus é o mestre em fazer as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Ele é o que restitui. Uma mulher chegou para mim e falou: pastor, meu marido, não aguento mais. Eu falei: o que que houve? Meu marido me trata como um posto de gasolina. Só vem em casa para se abastecer. É lavar roupa, comer e transar. Eu falei: mas pelo menos é uma gasolina aditivada, minha irmã? Só me perdoe a brincadeira. Eu falei: mas que coisa tremenda. Não foi para isso que a gente casou, foi? Não foi. E os sonhos? E os sonhos? Deus é o Deus que restitui tudo. E quando os filhos começam a dar problema? Olha, eu saí do Brasil, fui para o Canadá, pastoreando uma grande igreja aqui, fui para o Canadá para começar uma igreja do zero, em Toronto, cidade gigantesca. E meu filho mais velho tinha 13, o outro 11, o outro 9. Chegamos lá, não tinha ninguém. Os adolescentes da igreja aqui no Brasil tinham 300 adolescentes. Ele estava em casa. Era o tempo todo gente em casa, ele na casa dos outros. Aquela coisa alegre. Alguns domingos depois estavam lá. Ninguém. Ninguém. Alguns adultos que apareceram, tudo com rolo. Imigrante é rolo só. É uma coisa tremenda. E não tinha criança, não tinha jovem, não tinha adolescente, começando. E de repente eu tive que meus filhos tiveram que ser tratados como adultos. Como não tinha ninguém, um virou baterista, o outro com 11 anos de idade cantava já no louvor. Aquela coisa tremenda. O outro dormia, e sempre dormiu demais. O mais novo, mas que situação. E aí o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, mas não tem muito jovem, vai para lá ganhar a vida, são jovens e jovens adultos que estão trabalhando, e a gente querendo servi-los. Olha, o que eu trabalhei ali foi uma coisa impressionante, só que trabalhei tanto cuidando dos outros, que esqueci de cuidar dos meus filhos. E meu filho, eu sou o mais baixo da minha casa, dos meus filhos. Todos têm acima de 1,92 m. E esse em particular tem 1,95 m. É um atleta, bonitão, puxou para a mãe. E entrou no time de basquete da escola, segundo grau. Canadá, ninguém vai na igreja, só 3% da população frequenta a igreja. Os amigos dele eram só peça rara. E eu não estava vendo isso. É que um dia eu cheguei em casa e eu tinha um filho que não reconheci. Aquele momento da visão. Estava com atitudes diferentes, palavras diferentes, roupas diferentes, jeito diferente. E eu perdi a paciência com meu filho, mandei-lhe um murro. O grande Elias, reduzido a uma situação dessa, que ele me respondeu. Sabe aquele momento que você, infelizmente, acontece? E eu me senti tão mal. Subi para o andar de cima da casa, chorei. Olha, quase que dava para encher uma morte de tanta lágrima. Eu falei: meu Deus, não é para isso que eu tive um filho. Eu tive um filho por louvor da tua glória. Eu sei lá o que ele estava fazendo, se tomou droga, se não tomou, não interessava. E nem me interessa hoje. Eu estava perdendo meu filho. Eu estava cuidando dos filhos dos outros e esquecendo os meus. Situação terrível. A vida estava, o buraco abriu-se diante de mim, que essa área eu acrescento ou tiro. Minha esposa veio 2 horas depois no quarto, me encontrou lá prostrado, chorando, e eu disse para ela: minha filha, eu me recuso a desistir do meu filho. Eu me recuso a desistir do meu filho. Eu vou até o fim do mundo, mas eu não abro mão dele. Não foi para o inferno que eu tive, foi para a glória de Deus. Eu não entrego meu filho a ninguém. E resolvi grudar nele naquele ano. E aí meu filho chegava para mim na sexta-feira e falava: pai, eu vou ao filme com meus amigos. Eu falei: vamos? Não, pai, é meus amigos. Eu falei: seu melhor amigo sou eu. Vamos. Ele reclamava, mas queria assistir o filme, ia. Pai, eu vou bater basquete com meus amigos. Eu falei: bora. Mas pai, são meus amigos. Eu falei: e o que é que eu sou? Sou seu amigo.
grudei nele. A gente pensa que eles não gostam, eles amam isso aí. Porque, na verdade, dentro deles é o que eles queriam desde o começo. Desde o começo, meus irmãos. Grudei no meu filho. Grudei no meu filho. Hoje é uma bênção, líder de célula, diácono na Igreja Batista lá na cidade dele, professor da universidade na Virgínia. Casou uma moça muito crente, me deu 3 netinhos. Esses dias atrás, a minha netinha mais velha, Daniela, ligou para mim. Você sabe, avô é empregado dos filhos e escravo dos netos. E ligou para mim. Quando o netinho liga, não precisa falar mais nada, só basta dizer, vovô. Consegue tudo que quer. E ela ligou para mim e fez, vovô, com aquele português macarrônico. Falei, fala, meu bem. Ela falou, entreguei meu coração para Jesus. De um filho que eu quase perdi, meus irmãos. Minha esposa imediatamente comprou uma Bíblia, a primeira Bíblia que ela ganhou para criancinhas, 6 anos. Ela estava aprendendo a ler. Quase perdi. Quando a família está em crise, a vida é uma desgraça. A gente tenta arrumar de todo jeito, mas não dá. Porque nós fomos criados por pertencimento e o refúgio. A gente precisa dela. Entende? E Deus tem que restituir. Isso na vida. Alguns de famílias aqui provavelmente estão assim. Deus é bom. Deus é bom. Terceira área é a área dos relacionamentos, fora do âmbito da família, os amigos, etc. Se a área pessoal é a área da nossa intimidade, aspirações e esperanças, se a área da família é a área da nossa estabilidade, pertencimento e refúgio, a área dos relacionamentos é a área das nossas influências, do nosso equilíbrio, da nossa autoimagem. É onde nós nos projetamos naquilo que somos para os outros. Todo mundo influencia todo mundo e recebe influência. A vida é isso, é troca de influência. Queira que não, o andar você já está influenciando outros que estão olhando para você. E quando a gente tem os relacionamentos, quando eles entram em crise, a gente nem dorme de noite. Porque a nossa influência é quebrada, o nosso equilíbrio, a nossa autoimagem fica negativa, os outros não gostam da gente. Não é horrível quando os outros não gostam da gente? É uma coisa terrível, você não dorme direito, porque todos nós temos a necessidade emocional e psicológica da autoafirmação. A quarta área é a área profissional, que é a área de nossos feitos, dos nossos propósitos, da nossa paixão, do nosso legado. Quando essa área ela entra em crise, a coisa complica, a gente perde o desejo de tomar qualquer iniciativa. Quantas pessoas a gente encontra por aí afora que um dia tentaram abrir um negócio e deram-se mal, não querem mais nada, acham que não tem mais capacidade, fica aí com todo o potencial, mas não toma iniciativa. A gente esquece que o fracasso em geral é só o preâmbulo, é a porta de entrada do sucesso. Quando a NASA conseguiu colocar a Apolo no espaço, lá na Lua, fez isso depois de 5.000 tentativas fracassadas. Foi a 5.001 para dar certo. Mas que coisa horrível é quando profissionalmente você labuta, você se esforça, você estuda e a coisa não anda, você é passado para trás. Não é horrível? É horrível, você tenta alguma coisa, agora vai e não vai. Como mal a gente se sente. Quando dá tudo bem, acrescenta. Mas na grande maioria das vezes não dá 100% bem. E você se sente mal. E finalmente, antes da gente chegar na última parte da nossa meditação, a área espiritual. Porque enquanto a área pessoal é a área da nossa intimidade, aspirações e esperanças, a área familiar, ela nos dá estabilidade, pertencimento e refúgio. Os relacionamentos nos permitem uma influência salutar, um equilíbrio e uma autoimagem positiva. A profissional, ela nos permite realizar coisas, feitos, propósitos, paixão e legado. A área espiritual é a área dos nossos valores, da nossa lealdade, da nossa dedicação maior. A gente faz os votos por uma vida de santidade,
por áreas da nossa vida que a gente gostaria de não cair. Quando vê, cai. O bem que a gente quer fazer não faz, e o mal que a gente detesta pratica, diz Paulo. Eu não sei você, mas eu tenho um confessionário na minha casa, tenho que fazer essa confissão. Eu tenho um confessionário. O meu confessionário é o espelho. Eu olho no espelho muitas vezes, a gente faz. Todos nós temos as áreas onde o sangue de Jesus já passou, claro. Mas nós não podemos dizer que ele limpou completamente. Limpou, teologicamente. Mas são as nossas áreas de queda. A gente faz votos de santidade naquela área para daqui a pouco cair de novo. Não é assim? E aparentemente vai ser assim até morrer. Porque há uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, são opostos entre si. É porque Deus quer usar o poder dele na nossa fraqueza. Mas aí a gente faz um voto. E aí, Senhor, agora vai, agora a coisa caminha. E de repente a gente cai naquela mesmíssima área. Tem áreas que nós somos campeões de fortaleza. Parece que o maligno nem nos toca naquilo ali, vai embora. Aquilo ali a gente está blindado. Mas tem áreas da nossa fraqueza. E aí a gente comete o que não gostaria de cometer, e a gente vai no confessionário, que no meu caso qual é? E certamente no seu também, que a gente se olha no espelho e a gente faz assim: como é que eu fui fazer essa besteira de novo? Como é que eu fui fazer essa besteira de novo? E se a gente não tomar cuidado, desanima espiritualmente a gente. E aí a gente vira um hipócrita. A gente põe a máscara da santidade e o coração impuro. A gente brinca com as pessoas, manipula as pessoas, e um abismo vai chamando o outro abismo, ao sabor das suas catapultas, como diz a Bíblia, né? Então é uma situação terrível. Ou acrescenta ou diminui. Tem solução para isso, pastor? Você vai me perguntar. Bom, tem. A restituição acontece quando Deus decide que é hora. 70 anos depois, quando Deus decidiu agir, Ele devolveu tudo contado. A honra foi restaurada, os recursos foram restaurados. O povo era escravo. Deus restaurou a honra da nação, meus queridos irmãos. Quando Deus resolve agir, Deus devolve tudo contado. Há duas palavrinhas aí, tudo e contado. Naturalmente que não foi o tudo absoluto, foi o tudo existencial, porque muitas pessoas tinham morrido já, os filhos perderam os pais, os avós, 70 anos, mas Deus devolveu tudo que eles precisavam para uma vida vitoriosa. E veio tudo que foi possível devolver de que havia sido roubado, Deus restituiu. Agora o texto vai mais adiante, o versículo 8 diz que quando Deus resolve agir, Ele não somente devolve tudo que foi tirado, mas Ele devolve com lucro, com superávit, porque Deus é bom, Ele dá além das nossas expectativas. O texto diz que o rei disse assim para o povo: além de tudo, não só vou devolver tudo que foi tirado, mas quem tiver gado, prata, ouro, pedra preciosa, etc., dá para esse povo para eles saírem com bastante daqui. Eles já sofreram o suficiente. Eles vão sair daqui com lucro, com superávit. Deus restaura tudo e nos dá além, meus irmãos, porque Deus é o Deus do abundantemente mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquilo que foi tirado da sua vida e da minha, aquilo que nos pôs para baixo, essa manhã é a manhã da restituição com superávit. Lembra o caso de Jó? Jó era um homem rico, perdeu tudo, coisa tremenda, morreram as suas filhas, 42 capítulos, Jó aguentou firme, não blasfemou contra Deus. No capítulo 42 ele diz: eu sei que tudo podes, os seus propósitos não podem ser frustrados. Quando Jó diz: não, Senhor, continuo crendo, Deus restituiu para ele tudo, e deu mais riqueza e deu filha mais bonita, porque o texto diz assim, que Deus deu para ele 7 filhas novas, que eram as mais bonitas da terra. Quer dizer que as outras não eram lá muita flor que se cheirasse. Ele deu o melhor. Deus dá com superávit, meus irmãos, superávit. Olhem, Ele é o restaurador da nossa honra. Eu fui pastor de uma igreja que muito rica, riquíssima, e começou a se converter pobre na igreja. Foram mais de 500 conversões de pobre num ano. Não é que a liderança da igreja me falou que eu era um enganador? Foi enganador porque você nos enganou. Você sabia que a nossa igreja é igreja de rico.
E você nunca nos disse quando veio para cá que você gosta de pobre. Nós não queremos pobre aqui. Pode uma coisa dessa? Falaram assim, na bucha. Me chamaram de enganador, mentiroso. Minha pressão foi a 20/16. Como é que pode o povo de Deus ter racismo, preconceito dessa natureza? Mas tinha. Boa igreja, hein? Segundo os padrões humanos. Situação calamitosa. Eu resolvi então sair de lá. Não tem cabimento, porque a pressão foi muito grande. Eu falei, aqui eu não fico. Nunca saí tão desonrado de um lugar. Pra você ter ideia, porque falaram que a igreja estava fedendo. Imagina, olha onde é que nós chegamos. No dia com aquela multidão de pessoas, não cabia ninguém, mas era pobre. Falando, nós competimos com a igreja batista aqui. Competimos com outra igreja aqui, que eu não der o nome, eu estou dizendo a cidade. Ele falou, competimos com ela, você está popularizando a igreja demais. Como se fosse eu, Deus estava querendo ensinar uma verdade para aquela igreja, e ela não estava querendo aprender. Mas aí resolvemos sair. Era passagem de ano, minha despedida. O dia que eu comuniquei para a igreja que eu haveria de sair, 400 irmãos e irmãs, na escola dominical, já assinaram um abaixo-assinado para depor a diaconia da igreja, a liderança da igreja. Queremos o senhor aqui. 450, 400 dos que assinaram eram pobres. Agora eles tinham o voto. Eu falei, de jeito nenhum, morreu aqui. Deus abençoe vocês aí, não faz parte do meu currículo, divisor de igreja. Vai na paz. E saí daquela igreja. No dia da despedida, irmãos, minha esposa tinha saído 15 dias antes, que o pai dela tinha morrido, e eu saí da igreja para a casa da minha família, da família da minha esposa, de ônibus semileito. Meia-noite terminou o culto, saí de ônibus semileito, me sentindo mal. Não teve um da liderança que foi comigo até a rodoviária, para isso você tira. Desonrado. E quando eu estava dentro do ônibus, eu comecei a chorar. Da meia-noite e meia, mais ou menos, 1 hora, até sei lá quanto tempo, eu chorando. Naquela escuridão, ninguém via. Eu chorando, de repente eu vi uma voz nítida, dizendo assim, eu ainda lhe honrarei. Eu ainda lhe honrarei. Já passaram-se 20 anos. Mas eu quero dizer que Deus cumpriu a promessa dele, meus irmãos. Deus tem me dado, por causa do Global Kingdom, esse network que nós fundamos, a oportunidade de, literalmente, almoçar com príncipes e princesas, com primeiro-ministros. Esses dias atrás, dia 5 de dezembro, recebi o convite do príncipe Andrew, o futuro rei da Inglaterra, para um jantar com ele. Só pela graça de Deus. A primeira princesa que me convidou para comer foi a princesa Michelle, do King, princesa dos Camarões, mas a mãe dela não é a lagosta, não. O marido dela, vocês têm 5 minutos para terminar, de paciência? O marido dela, o doutor do King, era o segundo homem nas Nações Unidas. Ficaram muito amigos da gente. Me convidaram para um jantar. Depois que eu terminei meu primeiro doutorado, eles falaram, venha, vamos dar eles frequentavam a nossa igreja. Eles falaram, vamos dar um jantar para você. Eu fui lá, minha esposa e eu. A gente é gente simples. E chego lá na casa do Michel do King, do doutor do King e da Michelle, casa de princesa, ela vestida com aquelas roupas típicas reais do Camarões. E começou a trazer quitute. Eram 5 casais da igreja que eles tinham chamado, mais eles e eu. E eu fui mandando ver nos quitutes, que ela fez tudo manualmente. E eu fui comendo, não comia, aguentava mais nada. Ali, sabe quando você fica cheio? Aí ele abre uma porta falsa que tinha lá, falou, agora é hora do jantar. Falei, estou liquidado. E aí tinha lá uma mesa de 2 metros de assim, irregular, era uma água marinha gigantesca. E ali sentava, azul. Ali ele chamou minha esposa, pôs ao lado dele, chamou a mim, pôs ao lado da esposa, e aí os outros casais podiam sentar juntos. E tinha lá uns 6 pratos na minha frente, uns 6 garfos, 6 facas, 6 coisas, 6 de tudo, e eu falei, meu Deus, essa etiqueta eu não fui treinado. E ninguém fazia nada.
todo um olhando para o outro, que ninguém também sabe, só ele sabia o que fazer com aquilo ali. E aí, de repente, ele olha para mim e fala: doutor Dantas, a razão desse jantar é a sua pessoa, tome a iniciativa. Ai, ai, ai. Eu falei: é para tomar a iniciativa? Falei, peguei um prato, misturei tudo e mandamos ver. Todo mundo, inclusive eles, para não me ofender, para não ficar chato, fizeram a mesma coisa. Eu sei que na saída, quando fomos pegar os nossos carros, os outros casais diziam: muito obrigado, hein? Então, Deus honra e dá mais, meus irmãos. Deus honra e dá mais. Eu fico olhando, é só a bondade de Deus. É só a bondade de Deus. Quando Ele resolve restituir, Ele restitui com superávit. Com superávit. Agora, para terminar, há alguma condição divina para a restituição? Ou é uma coisa assim, simplesmente porque vai? Há alguma condição que Deus estabelece para equacionar-se com o seu desejo de nos restituir? Sem dúvida que há. A condição divina é a obediência. Porque o rei chega para o povo de Israel, representado na pessoa de Zorobabel, cujo nome persa encontra-se aí descrito aí, é Sesbazar. Ele chega para o Zorobabel e diz assim: o povo tem que sair daqui e ir para Jerusalém, vão embora. Agora, para isso, significavam 1.200 quilômetros de estrada perigosa. Bandido tem em todo canto, em todas as épocas. E a notícia correu que eles estavam levando muito ouro, muita prata, pedra preciosa, etc., sem guarda, sem militares protegendo. Só 50 mil judeus subindo de volta para Jerusalém pelo caminho do rio Eufrates. Aquilo ali era um chamarisco para bandido. Muito perigosa aquela viagem, muito perigosa. Mas obediência nunca foi uma coisa fácil. Obedecer é muito perigoso. Você se expõe demais. Obedecer custa, é arriscado, mas é glorioso, porque Deus vai com a gente. Eles fizeram o caminho e Deus os abençoou. Eu fico pensando no que aconteceu em 2 Reis capítulo 3, terminando. 2 Reis 3, vai preparando o vídeo aí, por favor. 2 Reis 3 nos diz que Moabe levantou-se contra Jorão, rei dos israelitas. 2 Reis 3. Estamos falando aí Amã, Monte Nebo, na Jordânia, com Jericó do outro lado. Distância de um reino para outro, 50 quilômetros. Então, levanta-se contra o Jorão, que era o rei de Israel, 2 Reis 3. Porque ele foi muito déspota. Jorão era terrível, era um crente carnal miserável. Quando Moabe levanta-se contra ele, Jorão diz: não dá para resistir. Ele fala para o primo dele, que era o rei de Judá, Josafá, diz: você junta comigo, que eu estou liquidado. Josafá falou: vou juntar com você, vamos juntos, meus homens serão como seus homens. Eles escolhem um caminho para lutar. O caminho que os exércitos vão seguir é um caminho de uma depressão, em direção a hoje a cidade de Acaba, que naquela época era a terra dos Edomitas. Fica lá 700 metros de baixada do Mar Morto até chegar no Mar Vermelho. E ele escolhe aquele caminho. Eu estive lá, peguei 53 graus naquele deserto. Ali até calango desidrata. Descendo. O rei de Edom falou: meu povo vai brigar com vocês, junto com vocês. 120 mil homens, gado e tudo, começaram a subir. 700 metros, 70 quilômetros, parece uma distância pequena, mas com 120 mil homens a pé, num calor de 50 graus, médio. Lourenço da Arábia, aquele filme foi filmado lá nesse deserto. Eles estão subindo, de repente acontece a pior coisa que podia acontecer para um exército preparando-se para a batalha. Faltou água no meio do deserto. E o povo, aí logo o crente carnal Jorão falou: Deus nos trouxe aqui para nos matar. Josafá, o crente bom, falou: talvez não, vamos perguntar a Deus o que é que ele quer. Chamaram Eliseu. Eliseu olhou para Jorão e falou: você é um vagabundo. Vê lá, 2 Reis 3. Se eu não respeitasse a presença de Josafá,
você estaria liquidado, meu filho. Mas aqui vem a palavra do Senhor. Olha, eles estavam lá seco, sem água. Os moabitas dando risada deles. Deus, assim vem a palavra do Senhor: cavem covas e covas. Cavar buraco no deserto, quando você está com sede, é areia de duna. Você dá uma pisada, volta duas. É uma tarefa extremamente extenuante. Cave covas e covas. O vale vai se encher de água se vocês cavarem, mas tem uma coisa: não vai ter vento, não vai ter nuvem, o sol vai estar a pino, todas as condições aparentes são trágicas, mas cava covas e covas. Não é que eles cavaram? Aí o capítulo 3, 2 Reis, versículos 18 a 21, diz que no dia seguinte, quando eles acordaram, ao invés de correr para ver se as covas estavam cheias de água, eles pegaram a última pouquinho da vitalidade deles e ofereceram a Deus sacrifícios de manjares, o restinho de comida que eles tinham, em gratidão a Deus. Pelo menos estavam vivos. Quando eles ofereceram a Deus sacrifícios de manjares, a Bíblia diz que as águas vieram pelo caminho de Edom e encheram o vale. Mas para que as águas viessem pelo caminho de Edom, a lei da gravidade teve que ser quebrada naquele lugar, porque Deus, que criou a lei da gravidade, alterou por alguns instantes, porque a água não corre de baixo para cima, corre de cima para baixo. É 700 metros de depressão, caminho de Edom. Para abençoar o seu povo, Deus está pronto até a mudar as leis imutáveis, meus irmãos, desde que a gente obedeça. Se ficar reclamando, se ficar tentando dar o jeitinho brasileiro, se ficar tentando comprometer seu bloco de valores de integridade, a água não vai vir do caminho de Edom, meu irmão. Olha, Apocalipse capítulo 2, fala de uma igreja boa de Sardes, que era uma igreja que tinha nome de que vive, e fala da igreja de Éfeso também, mas todas elas tinham, a igreja de Éfeso em particular, era uma igreja que cuidava para não, ninguém abandonou a igreja, ninguém bagunçou a fé, não aceitava doutrina falsa dentro dela, está escrito lá. Aí o anjo da igreja de Jesus diz assim: só tem uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. O entusiasmo na fé passou, o fervor, a crença de que eu posso fazer impossível já foi, aquilo que a gente tinha quando se converteu. Quando eu me converti, eu pregava o evangelho até para o poste, haja luz. Não era assim que a gente fazia? O tempo vai passando e a gente amortece, a gente fica, não é a mesma coisa, o primeiro amor passa. O segredo de ter tudo restituído, o segredo da obediência, segundo o texto, é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A palavra arrepende-te é metanoia, que significa, não é necessariamente uma palavra negativa usada para pecado. O arrependimento ali é lembrar de onde cair e dar meia volta. Metanoia significa: sai desse atalho que você resolveu tomar, volta para a estrada principal que eu tenho para a sua vida. Todos nós sabemos, na nossa caminhada cristã, o momento em que a gente foi perdendo o lustre. Todos nós sabemos quando, na história da nossa caminhada cristã, o primeiro amor deu lugar ao segundo amor. O texto diz: volta lá àquele lugar. Vai lá onde você foi perdendo o interesse pela Bíblia, pela oração, por manter sua integridade, pela obediência. Vai lá, sai desse atalho que você pegou, que o caminho é de morte. Volta para a estrada principal, arrepende. E aí, como é que eu volto, Senhor? Aí o texto de Jesus diz para a igreja: pela prática das primeiras obras. Os novos hábitos, que eram antigos hábitos que nós perdemos, da obediência, da santidade, da pregação do Evangelho, da leitura da palavra, do quebrantamento, da oração, do jejum. Volta às primeiras obras que faziam a gente feliz, a época mais feliz da vida da gente. Aí Deus restitui tudo na vida da gente. Deus restitui tudo, e Ele restitui com superávit. Olha o caso dessa mulher, terminamos aqui, que todo mundo dizia para ela fazer algo que ela não deveria, sabia que não deveria fazer, ela resistiu, e olha como Deus restituiu a honra e o gozo na vida dela. Terminamos com isso aí, fazemos uma oração. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim?
assim. O tempo todo eu luto pra me adaptar. Mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Jonathan, por favor, meu irmão. Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone para você? Isso. Tá no quilo aí? Encosta, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar. E mesmo assim te louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Grande Deus, Existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Você pode cantar comigo? Solte a voz. eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, 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 oh. Irmãos, me ouçam por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo,
Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. Ah, meu Deus. Oh, maravilha. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Existem algumas coisas que são difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, 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 não, não. Pra sempre eu louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Aleluia. Quem mais está se alegrando com o fruto é aquela mãe que manteve a sua integridade. Entendeu que o segredo da restituição é a obediência. É a obediência. É manter-se firme. E Deus dá de volta com superávit. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. Cabeças curvadas, olhos fechados. Vida não é fácil. Talvez, de maneiras que só você e o Espírito de Deus sabe, Deus falou ao coração de alguns aqui. E hoje você gostaria de reafirmar diante de Deus o seu comprometimento de caminhar com o Senhor em obediência e de crer que tudo aquilo que a vida e a dureza da experiência da vida lhe roubou até agora, naquilo que Deus vai ser honrado, Deus vai restituir e restituir com abundância. E gostaria que orássemos por você. Então, sem delongas, se for esse o caso, vem aqui à frente, vamos orar num ato de consagração e de afirmação de fé. Pode sair de onde você estivesse e vir aqui se desejar. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Jesus. Pastor Josimar, o senhor poderia vir aqui, pastor? Orar pelo seu povo. E, Senhor, restitui-me nesta manhã, Senhor, aquilo que me foi tirado. Louvado seja o teu nome. O senhor Josimar vai orar por vocês. Sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão. Você pode ficar em pé onde você estiver, você que está sentado, você que está aqui na frente, fique como você está mesmo. Agora nós todos vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vou pedir ao pastor Elias fazer essa oração, né, por nós todos nessa hora e continuar abençoando a nossa vida nesse momento aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de bondade, que olha a angústia, a aflição do teu povo e desce para ajudá-lo, como diz a tua palavra em Gênesis. Tu te moves
Tu cuidas da gente, Tu tomas a iniciativa. Nós te agradecemos pelo texto da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, pelas afirmações de esperança que o Senhor lança no coração de meus irmãos e meus nesta manhã, Senhor. Glória ao Teu nome. Dá que ao invés de amargurar, ao invés de reclamar, ao invés de manifestar insatisfação com tudo na vida, a gente manifeste convicção na Tua bondade, porque Tu conheces a história da nossa vida, Tu sabes aquilo que nos fere, aquilo que nos foi tirado, aquilo que nos machuca, mas Tu és Deus, Senhor. Tu és o Deus do muito mais, Tu és o Deus do excelentemente mais, do abundantemente mais. Então eu te peço que esta manhã, Senhor, aqui com os irmãos e irmãs aqui à frente, com todos neste tempo, nós possamos sair daqui dizendo que a nossa fé foi revigorada, que o nosso comprometimento contigo foi tornado inabalável e que nós vamos até o final, sabendo que o Senhor cuida de nós. Que a gente saia por essas portas hoje como campeões da vida, Senhor, campeões da fé, e que somos mais do que vencedores e temos a Ti ao nosso lado. Glória, glórias, glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós te exaltamos, Jesus, em Teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Que bom estarmos aqui, né? Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, consolações e força do Espírito Santo sejam renovados sobre você, sobre aqueles que você quer bem, sobre a igreja de Cristo Jesus. Amém e amém. Não saia correndo.